Gente, eu tô aqui rindo com o Fernando. Eu sou Solange Folha Verde do GVCast, um programa da GV, Centro Educacional Latino-Americano. Ó, segue a gente lá no YouTube, no Spotify. Spotify tá bombando com os nossos episódios. E eu tenho o prazer hoje de receber Fernando Leonel de Paula. Eu errei seu nome? Mais ou menos. Fala aí, Fefe, diga como é que você chama. Fernando Leonel Henrique Simões de Paula. Meu Deus! Enorme esse nome. Nandubara. É, a gente chama ele de Nandubara. Bom, Fê, a gente vai ter uma conversa aqui que eu acho muito importante, uma conversa que traz superação, né? A tua história é uma história de superação, né? Fernando, eu conheci ele há mais de 20 anos atrás, bem mais, né? E ele vem de uma história que ele vai contar um pouquinho, e a mais impactante, Fernando era morador de rua, né? Hoje, Fernando é mestre, encaminhando doutorado, escritor de livros, ator, faz diversos comerciais aí, que eu não vou dizer, não vou ficar vendendo, dando palhinha para onde você faz comercial, mas é um cara que deu uma virada na vida. E me conta um pouquinho, o que é essa expressão morador de rua? E hoje muita gente fala situação de rua. E fala um pouquinho o que aconteceu contigo, de uma forma sucinta, que eu sei que é grande, para você parar na rua. É assim, para parar na rua, para ir na rua, existem vários motivos, né? Vários motivos para uma pessoa ir para a rua, né? Ela não vai para a rua porque ela quer, ela vai para a rua por uma questão das próprias condições, né? As próprias condições acabam levando a pessoa para a rua. Porque rua não é lugar de morar, né? Lugar de morar, rua é muito cruel. Principalmente quando você não sabe viver na rua, né? Então ela acaba judiando. E eu vou ser sincero para a senhora. Eu gostava de morar na rua. É difícil de sair, né? Da rua. Eu gostava de morar na rua. E a rua, ela ensina bastante. Sabe? Quantos anos você morou na rua, Fê? Quase 30. Gente, 30 anos. Quase 30 anos esse senhor morou na rua e sofreu todo tipo. É porque eu bebia 3 litros de pinga por dia, né? Ele fala isso toda vez, que ele tomava 3 litros 3 de litros pinga. de pinga, né? Então... Diga. E aí... O que... Não faz mal, não tem problema, deixa aí. O que acontece? Eu tô quebrando tudo aqui, gente. Não tem problema, vá. Diga. Então, estamos ao vivo, viu? É ao vivo que faz as coisas ao vivo, Faz as coisas ao vivo, vamos lá. Então, e aí o que acontece? Eu morei na rua esse tempo todo, mas eu fui feliz na rua, porque a rua ela ensina, né? A rua ela ensina, e você também aprende com a rua. A rua também é uma forma de educação, né? Quando você tem as bases já educacionais, você acaba absorvendo muito conhecimento, adquirindo muito conhecimento na rua, né? Que como diz, né? Como diz alguns pensadores, que a educação não existe forma definida, né? Não existe forma definida. Acabamos de falar com a professora Margarete May, que fala que não tem como, não tem uma receita de bolo. A educação não tem uma receita de bolo. E o morador de rua, existem duas coisas. Existe o morador de rua e existe a população em situação de rua. São diferentes? Dentro do contexto político, Tá. O morador de rua é aquele que não tem mais nenhuma perspectiva, que ele tá na rua, que ele... Para ele é normal. E o em situação de rua é aquele que, por um acaso, perdeu sua casa, não consegue mais bancar e vai pra rua? Não. Ou não? Olha aí, não. Tá vendo como eu tô errada? Não. O morador de rua não é lugar para morar. Perfeito. Rua não é casa.
Rua é é um local de trânsito, né, das pessoas, né? A sociedade ela vive na rua, né? A sociedade ela transita na rua. Então a rua não é um lugar para morar. E as pessoas que fazem suas refeições, né, e que vivem nesses espaços seria de trânsito, né, elas, elas estão ali, vivendo naquele espaço, fazendo suas refeições, suas necessidades básicas ali. E, e a situação de rua é uma. Eu disse que era político justamente por esse motivo, porque foi uma nomenclatura instituída pelo Estado, né? O Estado impôs. Agora eu me recordo. A gente conversou, gente. Eu converso muito com o Fernando, a gente troca bastante ideia. E na pandemia a gente fez muita live, né? Falando desses assuntos, a gente conversava muito sobre isso, e agora eu me recordo. A palavra situação de rua foi uma maneira que o Estado resolveu chamar para dizer assim: não é um morador de rua, ele está na rua. Ele está numa situação. Não significa que ele mora de fato na rua há 30 anos. É transitório. É transitório. Muitas vezes não é transitório. Exato. O seu transitório demorou 30 anos. E tem pessoas que não é transitório, ele morre na rua. Ele morre na rua. Sabe, transitório com 50, 60 anos na rua, então não deixa de ser transitório. Mas acontece o seguinte, quando o Estado diz em situação de rua, que é transitório, é justamente por quê? Porque a pessoa está lá porque ela quer. E aí ela está lá porque ela quer e ela pode sair a qualquer momento. Então o Estado, como um Estado democrático de direito, e ele respeita Olha que jogada. Ele respeita a vontade das pessoas. Então o que ele faz? Ele deixa a pessoa com a vontade dela lá e ponto. Tá tudo certo. Ela faz o que ela quiser e eu sou um Estado democrático e beleza. Porque a partir do momento em que o Estado disser que ela é moradora de rua, morador de rua, não pode ser porque rua não é lugar de morar. Então o Estado tem que pegar alguns itens da Constituição e da habitação para essa pessoa, tirar ela da rua, dar comida e dar casa. O nome situação de rua. Então o Estado instituiu essa nomenclatura justamente para se eximir de qualquer responsabilidade referente àquela pessoa. Pensando, Fernando, que você viveu na rua 30 anos, que é uma coisa difícil também de sair, porque muitos não querem sair. Como é que foi a sua saída da rua? A minha saída, ela foi... A educação ela é transformadora. Gente, vou fazer um recorte aqui de novo. O Fernando, ele foi morador de rua. O Fernando, ele ficou órfão, né? A mãe morreu. Só que a mãe tinha uma base que a mãe sempre dava livros para ele ler. Então, esse jeitinho que você vê que ele fala, foi a vida toda falando bem. Por quê? Porque ele lia muito. Olha como a educação também é transformadora, né? Continua, Fê. Então, e aí o que acontece? Eu virei para os meninos da rua lá, que a gente morava junto. Morava tudo numa praça lá. Tomava... Aonde? Nesse momento, nessa virada de chave, foi na Pompeia. Na Pompeia. Em São Paulo, né? E você também morou na rua em Jundiaí? Morei na rua em 6 estados. Ele andou por 6 estados, Andarilho, caramba. né? Andarilho. Né? Dica. Então, já eu virei para os meninos lá, que nós nos tratamos, né, como maloqueiro. Ô maloqueiro! Né? Nós nos tratamos como maloqueiro. Um maloqueiro chamando o outro não tem problema, eles não brigam não. E aí eu virei para os meninos e disse assim, aí é assim, a rua existe a linguagem, né?
A rua tem a linguagem própria, Uhum. que ela tem uma dose de expressões, de gírias, né, Sim, tem um dialeto próprio, próprio, né? sim. Então, foi desta forma. Eu tô até vendo ele lá, sentado na grama. Falei assim, irmão, é o seguinte, ó, eu vou lá pra praia, vou olhar uns carros lá, vou levantar uma moeda e depois eu vou sair da rua. Tá a fim de fazer comigo? Eu vou estudar, mano, eu vou voltar pra escola. Você tinha isso na cabeça? Você queria voltar para a escola? Eu sempre quis ser professor, Você sempre quis ser professor? desde pequenininho. Desde Ó, pequenininho. diferente da professora Margarete, você viu que não queria ser professora, ele queria Mas ser. só que uma professora me rogou praga, né? A professora te jogou praga, Me ro- Vavá. praga de professor, pega! Pega nada. Pega sim, porque é o seguinte, eu fui muito tempo reprovado em estudo, né? Fui reprovado muitas vezes, mas reprovação, né? Mas é assim, a quinta série, só na quinta série, eu fui reprovado 8 vezes Putz, essa eu não sabia. essa eu não sabia, eu não conto quase pra ninguém. Agora tá contando pro mundo. Ah, E aí eu fui expulso 5 vezes na quinta série, hum. né? Então essas 13 vezes foi quinta série. E acontece o seguinte, eu virei para os meninos e disse assim, vamos voltar para a escola, vamos sair da rua e ir para a escola? Os meninos falaram assim, não, escola é para boy. Escola é para boy, Fernandão, nós não vamos para a escola não. Eu falei assim, não vão não? Não, então beleza, então, tô indo. Pô, Fernandão, tchau, tô indo. Peguei e fui para a praia, né, eu não vou contar isso que é muito longo, né, é um livro, é uma, Outro, é uma tese. uma tese. Aí eu voltei para São Paulo, né, bebendo muita pinga. Voltei para São Paulo e fui internado no hospital público estadual. Tem um programa lá, nesse programa chamado reabilitação mental. Eu fiquei lá durante 34 dias, né, fiz todos os tratamentos que tinham que fazer, desintoxicação, passei pelos psiquiatras, né, pelos clínicos, resolveram o problema. Aí eu fui cuidar do meu lado espiritual também, né? Porque eu sou do Candomblé, Eu sei. né? Então fui cuidar do meu lado espiritual também. Então, para a senhora observar, foram três eixos de tratamento que eu disse que foi o psiquiatra e psicólogo, o médico especialista clínico e o psiquiatra e o espiritual. Se falhar um desses 3 eixos, não tem recuperação. Então você tem que ter fé, buscar ajuda profissional. E É, que mais? tem o médico, psiquiatra, cabeça, Cabeça, tem que olhar a cabeça. equilíbrio emocional Sim, sem dúvida. e o eixo central, que é o superior. Certo. Né? Porque esses 3 aí, eles te dão o equilíbrio necessário para você seguir. Né? Aí você conseguiu aí, a partir disso, desses 3 eixos e sua boa vontade, Lógico. né, você voltou a fazer o colégio, você Eu fez fiz o supletivo. supletivo. Fiz o supletivo, voltei a fazer o supletivo, terminei o supletivo da educação básica, né? O supletivo da educação básica, fundamental 2, ensino médio, tudo simultâneo, tudo simultâneo. Morando na rua. Já tinha saído, já estava morando porque quando eu voltei da praia, eu fui internado. Eu voltei da internação, eu fui morar numa pensão aqui na Avenida Santa Amaro, em São Uhum, Paulo. uhum, Depois de lá, fiquei um tempo lá, daí eu fui morar no templo no terreiro de Candomblé. uhum. A minha zeladora de orixá
ela arrumou um cantinho para mim, achou uma forma de me ajudar. Uhum. Então eu fiquei lá um pouquinho até entrar na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, aí foi outra fase. Aí eu morei até dentro da faculdade, escondido lá, escondido de todo mundo. Morei um tempo lá, né? Bom, mas você saiu da rua. Saí da rua. Você saiu enfim, conseguiu se tratar, conseguiu não beber mais, aí você foi buscar outras coisas. Gente, eu conheci o Fernandão na porta da universidade, da Unicid. Né? Ele estava sentado embaixo da marquise. E você já estava. Você estava ainda na rua? Você estava na rua ou você morava lá eu morava no terreiro. No terreiro. Eu morava no terreiro e teve uma época que eu saí do terreiro e eu fui ficar meio que perambulando, né? Procurando espaço. O Fernandão, ele pegava latinha, né, Fê? Então, eu precisei pegar latinha para pagar a faculdade, né? Gente, a história foi essa, né? Eu conheci o Fernandão na porta da universidade, na Unicid, que eu trabalhei, que eu amo. Até hoje foi um lugar que me abriu as portas e foi lugar que conheci pessoas assim maravilhosas como o Fernando. E um dia eu estava passando com a professora Esther, a falecida professora Esther, para ir almoçar e ele parou a gente, pegou eu pelo pé. Fez assim: "Não, não, 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 não. Eu não quero nada. Não, não. Eu só quero pedir uma coisa. Eu quero estudar." Aquilo mexeu com a gente de um jeito. Eu falei: "Nossa, você quer estudar? Olha o tamanho desse homem." Né? Ali, sentadinho, ele levantou. Sempre senhora, senhor, sempre assim, numa educação assim maravilhosa. E uma coisa que ele, numa outra entrevista que ele me deu, e eu já começo a lembrar das coisas, é difícil, mas eu lembro, de coisas que me marcaram, que morador de rua, se você não quiser dar dinheiro para ele, se você não quiser dar comida para ele, mas olha para ele, conversa com ele. Ele disse que o que mais doía era as pessoas não pararem e conversarem com ele. Ele era invisível, né? É invisível à sociedade. E isso também me transformou, porque eu mexo com todo mundo, eu falo com todo mundo, seja quem for. Na rua, bom dia, dá risada. Tem uns que não merecem, a gente sabe, mas... E você nos transformou. Você transformou essa visão. Eu falei: opa, peraí. A professora Esther falou: opa, peraí. Só que, naquele momento que a gente viu essa possibilidade, o Fernando tinha voltado a beber e fumar maconha, né, Fernando? Foi uma doideira. Maconha não tinha jeito, né? Não tinha jeito. Maconha ali e esse momento... nesse momento eu já não bebia mais, eu só fumava, viu? Só fumava. Só fumava. Uhum. Beber eu já não bebia mais, eu parei de beber no tratamento lá em Taipas, no Hospital do Estado. E aí, o que o morador de rua, às vezes, ele quer? Porque existem alguns tipos de morador de rua, né? Existe um morador de rua e uma pessoa que mora na rua. É assim... É difícil assim, até inclusive até de dizer, porque existem aquelas pessoas que infelizmente, né, por uma questão de circunstância do próprio estado, da própria estrutura social, né, tudo relacionado ao capital, tudo relacionado ao mercado de trabalho, né, a questão econômica, digamos dessa forma bem objetiva, que essas pessoas elas acabam, né, se desviando da conduta exigida, imposta pela sociedade, né? Então ela acaba indo para um caminho mais delinquente. Sim, né? Sem dúvida. Por uma questão de estrutura mesmo. E ela acaba se afastando da família, né? Que perde o vínculo familiar, porque
quando o Estado, quando ela vai sobre a tutela do Estado, né? No, no, ela vai ficar presa. Então, consequentemente, ela vai perder, acaba perdendo o vínculo com a família. Então, quando ela sai da prisão, ela vai para a rua, porque ela não tem mais família, né? Ela perdeu o vínculo. Então, esta pessoa que está lá é um tipo de morador de rua, né? Mas existem vários, né? Existem bastante. E aí, o outro é aquele que veio do Nordeste, que veio dos outros estados, que veio de outros países e não consegue oportunidades, não tem oportunidades, acaba ficando um dia na rua, 2 dias na rua, e aí pronto, já foi. Aí virou morador de rua de verdade, de fato. Então, essa pessoa, ela vamos dizer assim, é, é uma pessoa que tem hábitos e costumes fora das condições morais e éticas, né, que mora na rua, e uma outra pessoa realmente pobre, sem nenhuma condição. Então são duas características diferentes, porque o morador de rua não é ladrão. O morador de rua não é ladrão. Você é um exemplo disso. O ladrão é ladrão, né? E o morador de rua é morador de rua. Os dois estão ocupando o mesmo espaço. Olha. Mas a característica é diferente. Então, o morador de rua, ele não rouba, ele pede. O ladrão rouba. Ah, mas como é que eu vou distinguir? Se eu estou indo ali, dá para distinguir? Não. Quem não conhece não distingue. Fê, então você... precisa tomar conta, precisa ter cuidado com os dois. Você vai ter que tomar cuidado com os dois. Porque você não sabe quem é. Você não sabe. Agora sim, voltando para a tua vida acadêmica. Eu lembro que você entrou, você fez educação física, terminou a educação física, a professora Esther e eu também, a gente corria atrás, Deus fazia... a tenha. Deus a tenha. A gente fazia ele catar latinha e pagar. Para ele dar valor ao que ele estava fazendo. Ele não pagava integral, mas ele pagava uma parte. E isso foi bom para você, não foi? Acontece uma coisa que talvez... Você não tinha o dinheiro. Eu não contei tudo para a senhora. Eu não contei tudo para a senhora. Aqueles 25% que a professora Esther, 30%, não me lembro quanto era. Eu não me lembro também. Que a professora Esther deu quando eu entrei na faculdade, que a senhora ajudou, a senhora e a professora Esther, foi tirado no semestre seguinte. Eu lembro. Por aquela professora lá, que eu esqueci o nome dela. Lembro. Então, e ela tirou tudo e não deixou o professor dar novamente. E aí eu Foi pegar latinha. fui pegar latinha, mas só que vocês faziam uma coisa lá que me ajudou muito, que eu não posso esquecer jamais disso, porque tem uma coisa, eu não pagava no dia. Eu não tinha dinheiro para pagar no dia, porque eu juntava as latinhas, olhava meus carrinhos na rua, ganhava minhas moedas na madrugada e voltava para a faculdade, dormia na faculdade, comia na faculdade, depois saía para e voltava para a faculdade de novo e dormia lá no banheiro de madrugada, lá de noite, escondido. E aí, professora, e aí o que acontece? Naqueles momentos lá, eu pagava, ia lá, levava o dinheiro, pagava uma parte, depois eu pagava outra, tudo com desconto até o dia 15, até o dia 5. Mas isso foi bom para você? Foi bom, que me ajudou. A única forma que a professora Esther e o professor Rubens, não foi o Rubens, Paulo Nadeu tiveram para me ajudar, foi dessa forma. Aí você fez a educação física, o que mais você fez? Conta um pouquinho da sua formação pessoal. Educação física, depois eu fiz gestão escolar. Pós-graduação. Aí, depois que eu fiz a pós-graduação em gestão escolar, aí eu fiz o bacharel em educação física. Sim. Aí eu saí,
Aí eu fui para uma outra faculdade. Sim. Aí na outra faculdade eu fiz gestão de esportes, Uhum. né? Educação física, gestão de Sim. esportes, educação, gestão escolar já tinha. Sim. Aí eu fiz pedagogia. Pedagogia, sim. Aí depois eu peguei, fui nessa mesma instituição, eu fiz serviço social e políticas públicas. Serviço Social e Políticas E, Públicas. e depois eu fiz um mestrado em educação. E esse ano era para eu estar fazendo, me perdoa o gerúndio, Não, tá né? bem. Era para eu estar fazendo. É porque tem alguns gerúndios que é permitido. Tem alguns só, É. né? Outros dói no ouvido. Outros não, Dói dói na no alma. ouvido. Puta, é na alma que dói, mas vamos lá. Então, daí o mestrado, daí eu terminei o mestrado e agora era para eu estar fazendo o doutorado. Eu só não estou fazendo doutorado por uma questão de opção, né? Uma questão de escolha. Você escolheu trabalhar aí como artista, Com ator, modelo fotográfico. Gente, até na Fashion Week ele desfilou, não foi? 2 edições. 2 edições da Fashion Week. O cara é o cara. Fernando, quer dizer que a sua vida virou, Tá né? virando. Você tá virando ainda, mas você saiu do estado de rua para um professor, um mestre. Quer dizer, isso é uma coisa em um milhão, porque isso é muito difícil de acontecer. A gente sabe que é muito difícil. Eu sei que você trabalhou com essas pessoas de rua. Ele foi funcionário público, não foi? Então, acontece o seguinte, nesse momento que eu trabalhei com essa população, eu estava trabalhando num clube da comunidade na Zona Norte. Aí eu fui para o mestrado. E aí o que acontece? Eu fui trabalhar num departamento da prefeitura. Mas nesse departamento da prefeitura eu fui trabalhar com Secretaria de Igualdade Racial da prefeitura. E quando eu estava terminando o mestrado. Aí a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social me chamou para dar uma palestra. Aí eu fui lá dar palestra na secretaria, me chamaram para uma conversa. Fui para uma conversa, a hora que eu cheguei lá, tinha no auditório mais de 300 pessoas, tudo com aquele cheiro de perfume caro. Quer dizer, tinha prefeito, prefeita, todo mundo secretário, ouvir. secretária, Putz. tinha um monte de gente bacana lá, né? Que o pessoal fala, né? Gente bacana. Bacana, E aí o que acontece? Tem uma pessoa que foi lá na hora das perguntas, né? Porque era assim, a cidade em que deu certo o morador de rua, com seus moradores, uma cidade que não deu certo com os moradores e uma cidade que não sabia o que fazer com os seus moradores. Então eles estavam falando, depois que eles falavam, eles me chamariam para contextualizar tudo. E não existe uma receita de bolo, porque cada realidade é uma realidade diferente. Então, as coisas diferentes nós temos que tratar de formas diferentes, né? Dar tratamento de forma diferente, para conseguir ter um resultado igual, melhor para todo mundo. E aí uma pessoa foi lá na frente e na frente de todo mundo ela disse assim: eu vi o seu currículo, professor, e o senhor não tem nenhuma formação na área de assistência. Ela falando para mim. Com que autoridade qual é a autoridade que o senhor tem para tratar desse assunto aqui? Ai, Fernando, na frente de todo mundo. Na frente, ela foi lá fazer a pergunta. E aí? Aí eu fiquei tranquilo. Fiquei tranquilo. Fiquei tranquilo, daí todas as perguntas foram feitas, eu anotei. Aí eu fui lá e
respondi para ela e para todos os outros 300 e tantas pessoas que estavam lá. Foi aí que ela ficou sabendo que eu fui morador de rua. Quer dizer, Foi, ele conhece na carne, e aí, né? aí foi que ela ficou sabendo que eu fui morador de rua. Aí é que ela ficou sabendo que eu fiz o meu mestrado, que eu era estudante de moradores de rua. A tese dele, a dissertação, perdão, ele fala de moradores de rua, né? E aí ela ficou quietinha que passa, né? Daí ela ficou, porque daí eu peguei e falei, primeiro eu falei para ela, falei assim, o meu trabalho de dissertação no mestrado é Pedagogia da Rua, a educação sob o olhar do oprimido na periferia da periferia do capitalismo. Né? Que só o estudo de revisão bibliográfica, que foram 22 páginas só de revisão bibliográfica, a banca, que era para ser 3 no mestrado, foram 5. 5. Um assunto complexo, sabe? 5. Tinha que ter carinho para olhar, né? Na minha banca foram 5. E eles disseram que eu teria nota máxima com 22 páginas só de revisão bibliográfica. Eu vi a sua dissertação. Aí eu falei para ela, professora, falei assim, peguei e falei para ela quem eu era, o meu estudo. Aí eu saí de lá e fui fazer pós-graduação em Serviço Social e Políticas Públicas. Você viu? Olha o que impulsiona também as pessoas, né? Gente, olha o que impulsionou. Ele falou, que é isso? Já que eu não tenho, eu vou fazer. Desafios. Fernando, uma vez você me contou que existem esses lugares que onde você também já trabalhou. Como é que chama? Albergue. Os albergues. E você trabalhou em albergue, orientando essas pessoas. Olha que legal. Só que as pessoas não querem ir para o albergue. A gente fala assim, pô, o cara não quer dormir lá. Explica por que ele não quer dormir lá. Acontece o seguinte, a estrutura de abrigos, não digo de todos, mas de alguns abrigos, infelizmente está aquém, né? Está aquém do ideal, né? Tudo bem, não é o capiroto de tudo de uma vez, né? Então não podemos dizer assim. É assim, lá em algumas unidades, pelo menos aqui na cidade de São Paulo, tem café da manhã, almoço e janta. Dentro dos albergues. E tudo fresco. Gente, né? Tá tudo fresco. Não é a mesma comida todos os dias. E tem nutricionista que verifica. Melhor que nós em casa? Às vezes. Vamos dizer assim, dependendo da classe social. Sim. Porque dependendo da classe social, você só tem um almoço, e quando tem um almoço, tem café da manhã, quando tem. Lá no albergue tem tudo isso, tem comida, café da manhã, almoço, janta, às vezes, devido às doações que a sociedade leva, né? Tem lanche à tarde, tem lanche antes de dormir, sabe? Então, tem condição de se alimentar adequadamente, né? Mas acontece o seguinte, existem problemas estruturais em algumas unidades de sujeiras, né? Sujeiras de fato, né? Maus tratos pessoais, maus tratos de funcionário para com eles. Então, é assim, às vezes a rua acolhe mais do que algumas unidades dentro da estrutura do Estado. E você fazia esse papel de falar a língua deles, né? E de capacitar esses funcionários para entender também. Então acontece o seguinte, eu depois que eu fiz essa pós-graduação, desse desafio desta pessoa, eu me especializei e fui trabalhar com essa população. Mas eu trabalhei no SASF, Serviço de Atendimento à Família, trabalhei com pessoas
pessoas que vieram de países em conflitos, Olha. né? E trabalhei em albergues de moradores de rua, né? Porque eu nunca morei num albergue, né? Primeira vez que eu conheci albergue foi fazendo os estudos, que eu entrei num albergue para poder fazer a pesquisa empírica, Sim, né? Então eu fui viver aquele momento para poder escrever, sim, sim. né? Então e aí foi mais ou menos tudo isso. E eles não querem ir para esses espaços por dois motivos. Porque muitos deles são dependentes químicos, né? Dependentes químicos. E aí não pode entrar, né? Não, não é que as drogas não podem entrar, né? Então, eles são dependentes químicos, então eles não podem usar. E se eles são dependentes químicos, eles precisam usar. Então, esse é um motivo, um dos motivos pelo qual eles não vão. Sim. Então, é isso, porque são dependentes químicos. Outro motivo, pelos maus tratos, né? Então, eles também preferem não ir, porque muitos já deixaram as suas casas pelos maus tratos. Estão sendo maltratados Aí, novamente. aí eles são maltratados dentro da estrutura do Estado, são maltratados na rua pela sociedade, são maltratados, quer dizer, maltratos em todas as pontas da estrutura. Sabe? Isso aí eu sinto, dá até vontade de chorar. Agora, estou com vontade de chorar. Porque em todo lado que você vai é maltrato. Sabe? Maltrato e invisibilidade, porque as pessoas elas não te vê, elas só te vê para vigiar. Só para te vigiar que elas se vê. Elas passam por você assim, mas elas estão olhando. Eu vou dizer uma coisa rápida para a senhora, muito rápida mesmo. É assim: tem duas pessoas conversando. Tem um maloqueiro, né, uma pessoa em estado de De rua? extrema pobreza, um Pobreza. morador de rua. Pode ser uma extrema pobreza mesmo, qualquer pessoa. E uma pessoa bacana, né? Um senhor, uma pessoa, um cidadão, de fato, né? Como é tratado pelo Estado. Aí estão conversando ali. Aí uma autoridade do Estado passa assim, né? E olha, e fica olhando. E aquelas duas pessoas conversando. Um de terno, azul, bem alinhado, e um outro todo maltrapilho, né? Mal penteado, mal cuidado. Ela fica olhando. E em um dado momento, esta pessoa que representa o Estado, ela vai até o senhor engravatado e diz assim: com licença, cidadão, com licença, cidadão, este indivíduo está incomodando o senhor. Os dois são indivíduos e os dois são cidadãos. Mas o trato, ele já foi bem explícito. Com licença, cidadão, este indivíduo está importunando o senhor? Porque Existe a diferença, né, Fê? por quê? Porque a cidadania no Brasil, ela é verificada através do poder do consumo. Quanto maior o consumo, maior a cidadania. Quanto menor o consumo, de subcidadãos para baixo. Me conta uma coisa, na tua trajetória, né, na tua vivência na rua, você conheceu gente graduada, Rica, rica que estava em rica, situação de rua. rica, Só rica. conta uma passagem pra gente, porque as Eu não vou. pessoas acham que são Eu, que é só gente muito pobre, e não é. não, eu morei. Fica até estranho falar desta forma, mas eu vou. Eu morei com um cara na rua. Ah, vá! Eu Sim. morei com. E esse senhor, não me lembro o nome dele mais, tá? Ele é médico de uma cidade grande do interior, Eu lembro dessa história. né? É médico de uma cidade grande do interior.
muito poderoso na cidade dele, simplesmente abandonou a família toda, bloqueou todos os cartões, saiu, deixou a casa com o carro, com tudo lá para eles, mas sem nenhuma estrutura econômica, sem nenhum dinheiro, ele saiu andando literalmente, abandonou tudo, porque ele viu uma coisa, lá na casa dele, Sim. né, referente à família, que ele não concordou, porque ele dava tudo para todo mundo. Entendi. Né? E não recebeu, ele recebeu uma Entendi. coisa totalmente contrária. E ele foi pra rua. Ele foi traído, então ele bloqueou todos os cartões do banco, bloqueou tudo, acabou, pegou tudo que tinha, enfiou no bolso uma mochila e colocou nas costas e saiu. E aí, a partir desse momento, ele se tornou um morador de rua rico. Caraca, você já imaginou? E ele morou contigo na rua? Moramos junto lá no litoral paulista. Litoral norte. Não, litoral sul. Olha só. Quer dizer, assim, às vezes você olha a pessoa, você não sabe por que ela está naquela situação, né? Sabe, então, por isso que a primeira pergunta que a senhora me fez, eu já falei assim, é relativo, né? A pessoa ir para a rua é muito relativo, existem vários motivos para uma pessoa ir para a rua. O número de pessoas em situação de rua, você tem ideia que a gente uma vez tinha conversado, você disse que o Estado oculta muito isso, Então, né? hoje como estou fora do movimento social da população de rua, eu não sei o exato quantas pessoas realmente estão na rua hoje, mas no final do ano passado, estava quase 60 mil Aonde? na cidade de São Paulo. 60 mil moradores de rua na cidade de São Paulo. Sabe, se você procurar no Google, se você der um Google lá, vai ser menos. Tá? Mas na verdade é mais. É assim, a questão novamente, porque tudo que envolve a estrutura do Estado, existe um motivo e uma razão e um porquê para que façam de determinada forma. É pautado por baixo, não na realidade. Dei o Google aqui e ele diz que tem 2021 a pesquisa que ficou cerca de 32 mil. Não falei? E na verdade é muito mais. Sabe, na verdade é muito mais. 32 mil tem no centro da cidade. Olha lá, olha só. Ô Fê, é muito sério tudo isso. É uma conversa que a gente ficaria aqui a noite toda, é um assunto que também me interessa. E eu lembro lá na pandemia, quando a gente conversou também, que os moradores de rua ou em situação de rua não morreram. Então, eu vou pedir para a senhora uma coisa. Eu vou pedir uma coisa para a senhora. É assim, porque o Estado, né? O Estado, porque nós não podemos naturalizar as pessoas que moram na rua. Não podemos naturalizar, né? Então, se a gente trata esta expressão, nós estamos naturalizando, estamos dando estrutura para o Estado continuar fazendo da forma que estão. Então a gente tem que chamar de moradores de rua. Quando a pessoa não quer falar morador de rua, fala população de rua. Mas não em situação de rua. Não em situação de rua. Que em situação de rua você está dando estrutura para o Estado continuar ignorando toda essa estrutura. Perfeito. Porque rua não é lugar de morar e se nós naturalizarmos isto, o Estado vai continuar tratando dessa forma. Perfeito. Sabe? Então, duas formas que podemos tratar,
tirar esse poder do Estado. Você vê aí Ou pelo... pessoa, ou a pessoa, população de rua ou morador de rua. Ou situação, Não. ele não está lá porque ele quer. Agora, assim, é tudo muito subnotificado, né? Tudo muito... Tudo subnotificado. Você nunca sabe a real que é. A mesma coisa que aconteceu na pandemia. Exatamente. Acontece o seguinte, quando você faz uma contagem, e essa contagem ela fica dentro do que realmente é, o orçamento para tratamento daquilo vai ter que ser maior. Ah, entendi. Então eu subnotifico. Pro investimento ser menor. O investimento ser menor. Gente, muito grave. É muito grave. Olha, e eu tô falando com uma pessoa que conhece muito bem isso. Ele não tá falando balela. Ele viveu e ele estuda sobre isso. E aí o que acontece? Por exemplo, se vai fazer uma contagem, olha, veja bem, tem uma barraca. O censo, tá? O censo, ele vai fazer a contagem. Se tiver uma barraca aqui no meio da rua e tiver uma família com 12 pessoas dentro dessa barraca, essas pessoas não são contadas como moradores de rua. Porque ela tá dentro da barraca, filho. Porque ela tá dentro de uma casa. Ali é a casa dela, então ela tá dentro de uma casa. Gente, o fim da picada. Se os moradores de ruas estão morando dentro de uma ocupação, eles não são moradores contados. de ruas. Entendi. Não são contados e realmente deveria ser contados, porque eu fiz essa pesquisa e eu coloquei tudo lá. Moradores em albergue, moradores... Ele fez todo o levantamento. Moradores... Pra saber na época. E tá que ano tudo que lá. Foi? Foi 21. Acho que foi 21. Acho eu, não me recordo. Fê, vamos voltar um pouquinho só pra gente também, daqui a pouquinho, já para encerrar, senão nós vamos matar nós aqui. Então, só para contar sobre o estado dessa contagem que eles estavam fazendo, por exemplo, embaixo da Avenida São João, tá cheio de moradores de rua ali, né? Sim. Tem uma população grande de rua ali. Sim. E nós saíamos de madrugada para fazer a contagem, né? Que a contagem foi baseada também em entrevista, porque aproveitávamos e fazia entrevista também, porque o censo acaba usando todas as informações, né, para fazer. Então, o que a prefeitura fez? Né? Nós íamos passar lá hoje para fazer a contagem do pessoal da São João. Ontem à noite eles passaram lá e tiraram eles de lá. Todos de lá e lavavam o chão até. Daí no dia caraca. seguinte a gente passava lá, cadê o povo daqui? É difícil, né? Sabe? Então esses daí já não eram contados, porque... É difícil. Fala, pergunta, a senhora ia perguntar. Não, a conversa é muito boa. Fê, pra gente fechar, eu só quero dar uma palhinha. Os moradores de rua não morriam de Covid, se acha que é isso porque bebem? Não. Por que então? Acontece o seguinte, o Estado ele tem a oportunidade de fazer determinadas coisas para fazer um determinado levantamento, para chegar a uma determinada conclusão. Mas acontece o seguinte, a quem não interessa determinada coisa, né? É tudo uma questão da gente parar e pensar. Para quem não interessa? Porque acontece o seguinte, com nenhum cuidado, tudo bem que algumas organizações levaram álcool gel na rua, mas eles não usavam. Não, eles não usavam, eu estava lá. Eles não usavam. Você estava lá orientando? Orientando, trabalhando com eles, eles não usavam. Eu não queria arrumar encrenca com eles, mas põe a máscara, mano. Não põe a máscara não, mano. Se tiver que me pegar, vai pegar e acabou esse assunto. Então, eles não punham máscara. Na rua também não usava, e na albergue também não usava, só quando era obrigado a usar. Né? E acabou. Eles não pegaram. Acontece o seguinte. Tem algumas pessoas
que disseram, se Deus quiser, vai acabar com todos. A pandemia vai acabar com todos. Com todo mundo da rua. Aham. Pelo contrário. Todo mundo sobreviveu. Todo mundo sobreviveu e assim... Aqui em São Paulo, acho que foram 1 ou 2, né? Que você tinha falado naquela época. É assim... Que eu me lembro, assim, com propriedade... Mas na época foram 45 pessoas que tinham morrido. É verdade, é um número maior. Eu tô doida. Agora veja bem, é 1 ou 2% que eu tinha falado para a senhora. Era Né? 2%. Isso. 1 ou 2% que morreram. Mas por quê? Agora, o porquê eles não adquiriam a doença, não se foi feito pesquisa, então não dá para gente falar com fidedignidade. Mas o que você acha que é? Eu acho que é alimentação. O cara mora na rua, não pegou Covid, é alimentação, Fernando? É alimentação. Por quê? Porque acontece o seguinte, qual a verdura que a senhora gosta? Adoro escarola. Qual a verdura que você gosta? Qualquer uma, cambochá, abóbora, Tá, tudo. beleza. A carne que a senhora gosta é frango. Frango. A carne que ele gosta é alcatra. Sim. A carne que ele gosta é picadinho. Sim. E assim vai, né? Sim. Eu peço a minha comida para a senhora hoje. Eu peço a minha comida para ele amanhã. Eu peço a minha comida andando, peço comida para ele depois da manhã. Depois, na semana, eu tive uma alimentação muito variada. Uhum. E assim, todos os dias, eu como diversos tipos de comida, com vários tipos de proteínas, de vitaminas, de cálcio, de sais, de fibras. Então, eu acabo me alimentando bem. Quer dizer, o povo dava na rua variedade de comida, coisa que a gente não tem dentro de casa, e você acha que a nutrição que eles fizeram protegeu eles contra a Covid? Caraca, tem que chamar uma nutricionista aqui pra gente falar disso. Fê, pra gente encerrar, porque os meninos também aqui precisam dormir, né, senão eles vão me matar. Conta pra mim, você veio da educação, você chegou a lecionar, você permeia ainda pelo meio da educação, fez mestrado, mas optou por outra coisa. O que te chamou a atenção de trabalhar como ator, como um modelo fotográfico e com a sua idade, 63 anos? Que assim, para muita gente, 63 anos acabou, né? Não, às vezes menos. Né? Menos. Ele começou aos 60. Né? A gente vê ele na TV, eu vejo ele aí nos comerciais, eu vejo eles nas redes sociais. Eu falo, caraca, o que te levou? Por que você mudou? Então, assim, não é que eu mudei, né? As coisas elas foram acontecendo. Como né? tudo na vida acontece, né? Sem a gente querer, às vezes. Elas foram acontecendo, porque acontece o seguinte, que eu estudei tudo o que eu estudei para ser professor. Sim. Né? Era o que você queria. Para ser professor. Então, professor eu fui, professor eu sou. Você vai morrer, professor. A partir do momento que você é professor, acabou, nunca mais acabou. Deixar de ser. Né? Nem a mente delata, nunca mais volta ao estado original. Vai, que a caixa enorme. Um monte de coisa lá dentro. Então, e aí o que acontece? A história é rápida. Eu trabalhava num albergue 12 por 36. Eu lembro disso. Então, nos 12 eu trabalhei, nos 36 eu ficava em casa. E nos 36 eu escrevia artigo, porque eu estudava ainda, queria prosseguir os estudos. Então estava de madrugada lá e eu encontrei uma agência lá e mandei minhas fotos lá e eles me ligaram, eu fui lá. Fiz o book, né? Fiz o book, paguei o book, né? E eu peço para que tenham cuidados, porque no mercado existem muitos golpes. Golpe de monte, gente. Golpes, escutem, né? muitos golpes aí. Vai sair fazendo book dando dinheiro para os outros. Então é necessário que tenham esse cuidado, porque
E que isso acontece 1 em 1 milhão, né? E aí me chamaram um mês, eu fui lá, paguei as fotos, porque é assim, para você ser modelo, você precisa ser vendido. Aí te venderam. E para você ser vendido, você precisa ter o material. Sim. Você precisa ter suas fotos. Eles Sim. precisam ter sua foto para Sim. vender para o cliente, Sim. né? E às vezes nós não temos fotos de qualidade. Então é necessário que seja feito numa agência, que eles têm todo o tratamento. Sim, Mas também, hoje em dia, pode ser feito com os próprios celulares e alimentar o Instagram, o Facebook. Sim. E aí o que acontece? Eu peguei e eles me chamaram para fazer, né? Para fazer isso aí, eu fui lá, fiz as fotos, eles me venderam tipo, um mês depois, eles me ligaram dizendo que eu tinha sido aprovado para um trabalho de uma revista, né? De uma revista ligado à É economia. Exame? Não. É Exame. A Exame. A Exame Invest. A Exame, ele saiu na capa Da Exame Invest. da Exame Invest. Caraca, é louco, né? E aí, eu fui lá para fazer as fotos, não sabia nem dar risada. Não sabia nem sentar, não sabia nem andar. E você é feliz com isso? E aí sou muito. E aí eu sou muito feliz. E aí, a partir desse momento eu comecei, aí veio outras empresas, várias empresas. Agora a gente vê num monte de lugar. E aí, nesse avanço todo aí, acabei migrando para o cinema, né? Migrei para o cinema, né? Que já tem um filme tem no Telecine. Perdão. Tem o Telecine e no HBO Max. HBO Max tem um filme dele. O pessoal, HBO, né? O pessoal fala HBO. HBO. Tá? É a Madame do Rocher. Madame do Rocher. E aí você tá feliz agora fazendo Eu tô feliz trabalhando, Não ficou rico, viu, gente? Todo mundo acha que ele virou, mas não ficou rico ainda não. Para ganhar dinheiro demora um pouco, né? Primeiro tem que preparar tudo, tem que trabalhar, tem que estudar muito. Tem que estudar muito e tem que ir atrás para cima, né? A gente vai fazendo os testes aí. Eu já fiz um teste já numa grande emissora também. Na Rede Globo? Ah, não fala. Não. Desculpa, hein? Bora. Vamos. Fê, agora para essa câmera aqui, ó. Diz para você, pro teu público, aonde a gente acha e deixa uma mensagem para as pessoas que estão na rua, que são moradores de rua, talvez não estão nos vendo, mas para aquele que olha para o morador de rua, né? Que uma vez você me disse que olhar para o morador de rua, conversar com o morador de rua, óbvio que existem diferenças, mas às vezes um olhar vale mais do que um dinheiro, do que uma comida. Diz aonde a gente acha para as pessoas te seguirem também. Lá. Ela fez um monte de pergunta. Vamos lá. Ela falou um monte. Meu Deus. Ela um monte. Vamos lá. Vamos lá. A primeira coisa, me fala onde a gente acha. Encontrar? Nas redes sociais. Onde me encontra? @. Eu Nando Bara 01. Bara quer dizer, é de Bara mesmo, BARA. Tá? @NandoBara01. Gente, bem legal, dá pra ver todos os trabalhos dele lá. E Fê, deixa uma mensagem pra esse povo que olha esse povo da rua. Então, é assim, eles estão lá não porque eles querem, né? Pelas próprias circunstâncias que levou eles para lá, as circunstâncias que levaram eles para lá. E muitos, né, como eles são invisibilizados, eles têm dores, como todos nós, são solitários, né, mesmo estando em grupos, são muito solitários. E às vezes é assim, eu sempre digo, com todo cuidado, né, com todo cuidado que devemos ter com todos, não é só com eles, com todos.
Às vezes uma pessoa, um aristocrata, ao seu lado, ele pode fazer coisas que não deve. Então, não só os moradores de rua, devemos ter cuidado com todos, né, com todos os desconhecidos. Então, mas muitas vezes essas pessoas que estão na rua, né, a carência, essa fragilidade, não precisa abraçar, não precisa tocar, basta escutar. Escuta, né? Escuta, assim, uma distância segura, conversa com eles, bate papo, sorri, né? Ai, é isso, é o sorriso. Sabe? Sorri. Isso aí preenche um espaço tão grande onde ela se sente viva, ela se sente gente, ela se sente observada, ela se sente inteira, como ela realmente é. Então, isso aí é muito importante. Não só para os moradores de rua, que eu digo isso, mas para todos, para todas as pessoas. Um sorriso, um bom dia, uma boa tarde, sabe? Isso aí não custa nada. Gente, Não custa nada, é de graça. é de graça. É de graça e muita gente não faz. Hoje o papo foi, assim, motivador, né? Superação, porque ele é o exemplo de superação. Ele conhece o povo da rua, o morador de rua, né? E eu só tenho a te agradecer de você ter o seu tempo. Eu sei que você mora longe, lá na Zona Norte, né? Sei que a tua agenda é impossível conseguir te catar, mas a gente conseguiu catar ele, por isso que está sendo na segunda-feira, porque geralmente são às terças, né? Um programa, mas eu fiz questão de mudar. E eu tô aqui para agradecer e para dizer para você. Nos seguem nas redes sociais, né? @GV Centro Educacional Latino-Americano, e também no nosso podcast, o GVcast, que estão no YouTube e explodindo no Spotify. Escuta esse lindo, né? Aí que ele tem muito a nos ensinar. Um dia só, 1 horinha e pouquinho, é muito pouco para a gente conversar. E eu quero dizer, eu gosto de gente que ama a gente e olha para a gente sem dizer o porquê ou quem é essa pessoa. Todos nós somos iguais. Fica a dica. Sorri para todo mundo. Diz bom dia. Às vezes você anima uma pessoa que você nem imagina, mas que está precisando daquele sorriso e daquele gesto seu. Boa noite para você. Espera um pouquinho só. Diga rápido. Rápido. Eu vou pedir, eu vou falar para as pessoas, né? Fala então. Que elas, caso vocês queiram assistir um filme que é muito bom. Sim, vem do seu jabá. 2 horas. Não. Vá. 2 horas. São 2 horas o filme, longa-metragem mesmo. 2 horas e 10 minutos de filme. Madame du Rocher. Madame du Rocher. Mas o du Rocher se escreve com CH. Madame du Rocher. Du Rocher. Com gente, E e R no final. Tá na HBO, tá no Telecines e no Globoplay. Ele tá lá, gente. Ele tá lá. Tem as 3 últimas cenas do filme. Mas você tá, não interessa. Então tá bom, queridos. Um grande abraço a todos. Muito obrigado pela atenção. Nos segue a GVcast. E é isso aí. A faculdade, a escola. E é isso. Beijinho para todo mundo. Eu agradeço muito a atenção de todas e todos. Muito obrigado. Sejam muito felizes. E estamos sempre juntos e sempre bem. Beijinho para todo mundo.